Intolerância ao glúten, será que você tem? Para quem não sabe, o glúten é uma proteína que está presente em alguns cereais, como o trigo, a cevada, o centeio e a aveia. E algumas pessoas, quando ingerem essa proteína, apresentam reações que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, já emagreci 19 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, surge a partir de uma reação autoimune que acontece lá nas células do intestino, mais precisamente na mucosa do intestino grosso, lá no final da digestão. Quando você ingere, a pessoa que tem a doença celíaca ingere o glúten, que é uma proteína, ela é absorvida lá no intestino e ela passa a ser reconhecida pelo sistema imunológico da pessoa, que mata a célula onde a proteína foi absorvida. Isso provoca uma reação local, uma reação imunológica, tentando explicar de uma forma bem simples, e faz com que as vilosidades, que são espécies de cabelinhos que nós temos lá dentro do intestino, na parte de dentro do intestino, e que são responsáveis pela maior absorção dos nutrientes, essas vilosidades são destruídas. E aí, a pessoa que tem a doença celíaca passa a ter menos vilosidades e desenvolve alterações chamadas de desabsortivas, que são alterações de perda da absorção dos nutrientes e, consequentemente, a diarreia crônica. Isso porque existem vários mecanismos que provocam diarreia na gente. E um deles é justamente a perda das vilosidades. Quando você tem uma virose que provoca diarreia, ela normalmente está envolvida com a destruição das vilosidades do intestino. Isso provoca ali a diarreia durante alguns dias, e aí depois as vilosidades são recompostas e você consegue recuperar. No caso da pessoa que tem a doença celíaca, sempre que ela ingere os alimentos que contêm o glúten, ela fica tendo essa reação autoimune e mantém aí a destruição das suas vilosidades e não melhora nunca. E agora eu vou te explicar quais são os sintomas e vou falar um pouco também como é feito o diagnóstico e o tratamento que você deve seguir para você melhorar, se é o seu caso, se você tem a intolerância ao glúten. Nem todo mundo que tem sintomas intestinais quando come determinados alimentos tem a doença celíaca. Então, você tem que prestar atenção para você saber se realmente é o seu caso. E aí, como você já sabe, papel e lápis na mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de GLP-1, como por exemplo o Ozempic. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. Primeiro vamos começar pelos sintomas da doença celíaca, da intolerância ao glúten. Você vai dividir os sintomas em dois grupos. Existem os sintomas da síndrome desabsortiva e existem os sintomas das complicações da falta de nutrientes. Isso porque mesmo você se alimentando normalmente, com alimentos ricos em nutrientes, se você não consegue absorver no intestino, você perde esses alimentos através de um processo de diarreia e você não consegue se nutrir adequadamente. Então, os primeiros sintomas, que são os sintomas da síndrome desabsortiva, são sintomas intestinais. Diarreia crônica, que é aquela diarreia que não melhora, que passa mais de 2 semanas. Vômitos, dor abdominal, distensão do abdômen, aquele estufamento da barriga. E você pode ter também os sintomas relacionados
as complicações dessa desabsorção, que são sintomas que se relacionam muitas vezes com a própria desnutrição. E aí pode ter um atraso de crescimento em crianças de 1 a 3 anos, você pode ter anemia, osteoporose, esterilidade e até abortos de repetição. Então são sintomas que se relacionam com as complicações dessa síndrome desabsortiva. Se você tem esses sintomas, pode ser que você tenha a doença celíaca, e agora eu vou te explicar um pouco sobre como é o diagnóstico, como é feito o diagnóstico da doença celíaca, que é através de um exame chamado biópsia do intestino, da mucosa intestinal. Através de uma colonoscopia, que é um exame, o médico vai lá e retira um pedacinho da mucosa do intestino, e aí esse pedacinho vai ser colocado no microscópio para fazer um exame chamado histopatológico. E aí o patologista vai identificar a ausência das vilosidades intestinais e a presença de células inflamatórias. E aí, junto com a história clínica, os sintomas, o diagnóstico é dado. Se você quer saber um pouco mais sobre a colonoscopia, existe aqui no meu canal um vídeo específico sobre a colonoscopia. Eu vou deixar no final aí para quem quiser acessar. E o tratamento? Olha, o tratamento se baseia em 2 pontos. O principal deles é a retirada do glúten da sua alimentação. Então, se você tem a intolerância ao glúten, a doença celíaca, você não vai mais poder comer esses cereais que contêm a proteína glúten. Então, você não vai poder mais comer a cevada, não vai poder comer aveia, trigo, enfim, e o centeio. E o segundo ponto importante aí no tratamento é a correção dos problemas nutricionais que foram criados pela intolerância ao glúten. Então, se você está com déficit nutricional, após a retirada da proteína do glúten das suas refeições, da sua alimentação, você vai restaurar o seu intestino e aí você vai também, aos poucos, corrigindo suas deficiências alimentares. Se for o caso, pode inclusive necessitar de suplementos alimentares até você corrigir completamente as deficiências que você acabou desenvolvendo por não conseguir absorver adequadamente seus alimentos. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para você assistir. Escolhe logo aí para você maratonar os meus vídeos. Se você está acima do peso, vou deixar um recado que eu sempre deixo nos meus vídeos. Emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.